E aí, meu nome é Luan Lamarque e hoje eu queria falar com você sobre pecado. Mas eu não queria falar sobre pecado numa perspectiva que talvez você já ouviu ou numa perspectiva de condenar algo que você está vivendo. Mas eu quero falar sobre pecado numa perspectiva de errar o alvo. E o que é errar o alvo nesse tempo e como eu quero trazer para você essa perspectiva de errar o alvo. Eu percebo que nesse tempo, muito de nós, discípulos que recebemos palavras, que fomos marcados com a palavra de um tempo, fomos forçados ou fomos encantados a viver as nossas vidas, a voltar a pescar peixes. E por que eu digo que pescar peixe é tão ruim? Porque para quem ouviu uma palavra um dia de que deveria pescar homens, de que deveria pescar pessoas, voltar a pescar peixes é doloroso. Voltar a pescar peixes é o fim da desesperança, é o máximo, é o ápice da desesperança. Então, nesse tempo, eu percebo que muito de nós, cara, isso aconteceu comigo, eu não sei se está acontecendo com você agora. Pode parecer louco demais falar olhando para uma câmera e acreditar que outra pessoa pode ser transformada, mas eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas eu vivi uma estação e eu tenho saído dessa estação em que eu percebi que eu estava pescando peixes outra vez, em que eu estava me movendo para me alimentar das coisas desse tempo de novo. E nada disso é errado, cara. Tem coisas desse tempo que são boas, que são lícitas, mas eu acredito que nesse tempo a gente vai ter que se abster muito. A gente vai ter que voltar de novo a se encantar por aquele Jesus que nós caminhamos. Os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, viveram isso. Essa síndrome, eu costumo chamar da síndrome do terceiro dia, que é quando você olha para as coisas e você fica desesperançoso porque parece que Cristo não ressuscitou. E para quem acredita nisso, para quem vive nessa desesperança, o pecado começa a se apresentar e começa a ser mais agradável, as coisas desse tempo começam a ser mais agradáveis, ganhar dinheiro, viver uma vida luxuosa ou talvez viver uma vida prazerosa começa a ser mais agradável. E não que ganhar dinheiro seja ruim ou nada do tipo, mas a nossa perspectiva do porquê começa a ser alterada. O nosso porquê começa a mudar, o nosso pra quê começa a mudar, o nosso como começa a mudar. E tudo isso é simples e singelo, mas começa a ser infiltrado em nós. Isso começa a apagar um fogo que um dia foi depositado, isso começa a ser abafar uma missão e um propósito, uma perspectiva de vida que um dia nós tínhamos. E como eu disse no começo, eu não sei se você está vivendo isso, mas cara, se eu posso te dar um conselho é permaneça, volte a queimar, volte a desejar Jesus, volte a clamar por Jesus. Isso tem feito bem para mim, isso tem feito bem para outras pessoas que por um tempo caminhavam em desesperança, que por um tempo encontraram outros prazeres desse tempo e fugiram do que o Senhor tinha falado. Mas, cara, o Senhor se encontra aberto e de portas abertas ele tem clamado para encontrar com esses discípulos outra vez. E se você acredita que isso faz sentido para você, cara, permaneça. Se você acredita que isso faz sentido para você, não desanime, volte a caminhar. Existe um caminho outra vez, você já sabe o caminho, você já percorreu por ele. Existe um caminho, volte a caminhar esse caminho de novo. Volte a trilhar esse caminho de novo. Volte a caminhar, volte a persistir por isso. Que nada nem ninguém possa abafar as palavras que um dia o Senhor depositou na sua vida. Que nada nem ninguém possa abalar aquilo que um dia foi falado sobre você. E por que eu disse no começo do vídeo que eu queria falar sobre pecado? Porque pecado é desviar o alvo. Pecado é errar o alvo. Pecado é fugir do caminho. E cara, nesse tempo nós estamos sendo encantados a voltar a pescar peixes. E pescar peixes, para quem escutou que era necessário pescar homens, é errar o alvo. Então que nesse tempo você possa voltar a caminhar para um lugar outra vez, que assim como os discípulos do caminho de Emaús, quando eles estavam desesperançosos, eles foram completamente contrários ao que o Senhor tinha falado, mas o Senhor se apresentou, o Senhor se revelou a eles outra vez, e naquele mesmo momento eles voltaram para a comunhão dos santos, eles voltaram a ver o Evangelho outra vez, eles voltaram a chama no coração deles foi acesa. Lá em Lucas 24 fala que eles disseram um para os outros, não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras durante todo o caminho. Então, que o Senhor possa se apresentar na mesa junto com você nesse tempo. E que você possa voltar a ter fome, possa voltar a ter sede do Senhor. E que nada nem ninguém, que nem pecado, que nem vida, que nem a morte, que nem ninguém possa te afastar das palavras que o Senhor depositou sobre a sua vida. Volte a queimar, velho. Vamos voltar a incendiar Jesus, vamos voltar a desejar Jesus mais do que nunca.
Vamos voltar a ter fome por Jesus. Eu sei que pode parecer louco demais dizer isso olhando para uma câmera e sem saber quem pode ver esse vídeo daqui anos ou daqui uma semana. Mas, cara, volte a queimar por Jesus. Eu acredito que isso pode reacender de novo uma chama que existe em você. Tamo junto? Vamos pregar o evangelho até os confins da terra.